Eu quero meditar com os irmãos numa palavra, nessa série de mensagens sobre os atributos de Deus, que são alguns atributos que são comunicáveis aos homens e outros atributos que não são comunicáveis aos homens. E alguns pregadores vão pregar aqui, pastor que já pregou, pastor Júlio, eu e depois outros pastores que vão pregar nessa série de mensagens. Eu quero, para isso, então, nós nos reportarmos a Êxodo 3, capítulo 3, versículo 11. Você que está na sua Bíblia, mas eu acredito que vai estar, isso, está aqui. Tenha lá Então, vamos ler juntos lá. Eu vou ler aqui junto para que não haja diferença de textos. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: certamente estarei com você. Este é o sinal do que sou eu quem envia você. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés então perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e eu lhe disser: o Deus de seus antepassados me enviou até vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que eu vou dizer para eles? Disse Deus então a Moisés: eu sou o que sou. É isto. E você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou até vocês. Até aí. Amado Deus poderoso, Pai, me coloque em Tua presença para que eu seja um instrumento da Tua vontade, para que o Senhor fale em nossas vidas, através de minha vida, e que eu seja dirigido por Ti, para que possamos sorver, deglutir, assimilar a Tua palavra, e que ela tenha, meu Deus, um efeito dentro de nossa alma, para que possamos sair daqui melhores do que entramos, para que possamos dirigir a nossa vida. Fale conosco, apesar de ser uma palavra de ensino. Esse ensino, meu Deus, nos trará entendimento e teremos uma nova concepção de vida. E sejamos melhores do que somos e que fomos ontem, e melhores do que fomos e somos hoje. E que amanhã seja um dia abrilhantado pela Tua presença, por aquilo que vamos receber pela Tua palavra. Amém. Amém. Aqui Deus está falando para o seu povo lá no Egito. E através da vida de um homem chamado Moisés, o grande patriarca. E Moisés ia falar com o faraó. Como que eu falarei para ele? Quem me enviou foi Deus dos antepassados. Mas eles vão querer saber qual é o nome do seu Deus. Se alguém perguntar para você, qual é o nome do seu Deus, irmão? O Deus que você serve. O seu Deus deve ter um nome. Que nome você dará? Eu acredito que você e eu, nós vamos sempre dizer: o meu Deus, ele não tem um nome específico. Mas o meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus dos patriarcas. O meu Deus é o Deus de Jesus Cristo, seu Filho que enviou por mim. E é o seu Deus que eu sirvo. Nós diremos assim. Mas qual que é o nome dele? Não tem nome. E aqui Deus falou: olha, o meu nome não é existência. Agora eu quero fazer um adendo. Você já parou para refletir sobre a sua vida? Você já parou para refletir sobre a existência? O porquê, do para que você está na Terra? Você existe ou você é existência? Você passou a existir ou você já pré-existia? A Bíblia diz, lá em Jeremias capítulo 1, versículo 4, quando Deus fala para Jeremias: eu te conheço no ventre da tua mãe, fiz menção do seu nome, eu te escolhi para ser profeta das nações. Havia uma pré-existência? Não havia uma pré. Deus, pela sua presciência, sabendo ele, tendo a eternidade, e aquilo que ele não comunica conosco, ele sabendo, porque ele já sabe até os fios de cabelo que nós temos,
Ele já sabia quando você ia nascer, Ele sabe o que você seria aqui na terra, por isso Ele já te escolheu. Não foi você que escolheu a Ele, não sois vós que, não somos nós que escolhemos a Deus, Ele escolheu a nós, Ele te chamou, porque Ele já sabia. Mas você já parou para pensar na sua existência? Você já parou para pensar o que você está fazendo aqui na terra? Nesses pequenos dias que nós vivemos aqui, ontem eu somei, eu tinha 19.287 dias, 19 mil, ou seja, na verdade, dificilmente eu completarei 40, porque para eu completar 40 mil, eu teria que ter mais de 100 anos, porque eu já sou um homem considerado já quase na linha do idoso. Então imagine, mas são poucos dias. Agora, se você olhar para o seu passado, você vai ver que é uma linha muito tênue. Quem tem mais de 50 aqui? Não precisa falar. Não vou falar, não vou pedir para todos, porque eu sei que isso aí vai mexer com você. As mulheres não gostam de falar a sua idade. Eu sei que muitas têm em cima de 20, vamos ficar por aqui. Mas há uma linha muito tênue entre o passado e o presente. Você já observou que o passado já foi e está muito perto, se você pensar, foram esses dias. E a gente só parece que a gente percebe que a gente está velho quando a gente olha os cabelos brancos do outro, ou alguém na televisão que está morrendo. Nossa, morreu. Tão velhinha, né? Pois é, eu assisti a ela quando eu era jovem. E aí você percebe que você não está tão novinho mais assim. Já aconteceu isso com você? Então, é mais ou menos assim. Você já parou para pensar na vida? A nossa irmã lá das Alvas Cãs, que está lá de óculos, lá ao fundo lá, que tem o poço da sabedoria da vivência, que já viveu muito mais que nós, jovens, outros que têm menos idade. Quantas coisas passou? O pastor aqui, que já passou dos 50, não precisa entrar em detalhe, irmão, mas eu sei que o senhor é um jovenzinho, e tem pessoas que não aparentam a idade, mas tudo bem. Mas você já parou para refletir na existência? No que você veio fazer? Por que você está vivendo? Para que você está vivendo? E o porquê? E o que isso tem a ver com Deus? Nós vamos ver alguns atributos de Deus, que são coisas que são inerentes a Ele, que são atribuídas somente a Ele, e outras que você verá nesse certame bom de mensagens que virão pela frente, que alguns desses Ele comunica conosco, como a santidade. Eu não vou falar, deixe os outros pregarem. A santidade, né? O amor, o que você acha mais? E outras, a santidade, o amor, a justiça, a misericórdia e outros. Por que você ama? Porque Deus amou primeiro, a essência do amor vem de Deus. Eu acredito que quando Deus inspirou assim, vida nas narinas de Adão, e Ele deu ali toda a essência e todas as coisas. E então Ele se comunica conosco, por isso nós amamos. Mas tem coisas que Ele não comunica com nós. Eu não sou eterno nem você, mas Ele é eterno. Nós existimos, mas Ele não existe. Oh, meu Deus! Preste atenção no que eu vou dizer agora. Nós existimos, mas Ele não existe. O que é isso, pastor? O senhor está falando uma heresia. Se nós formos analisar de uma forma mais formológica da palavra, existir vem do latim, ex, mais existire. E existire do latim, do italiano, ele vem ex, para fora. E existire, levantados de baixo para cima. Então você existe, porque você é tirado para fora, para se levantar e existir. Ora, para você existir, você precisa de um Criador, alguém que fez você existir. Ora, tudo que existe, esta caixa existe. Ora, existiu alguém que tirou da mente, se levantou para fora, para que isso existisse. Saiu de um projeto, colocou no papel e inventou a caixa de som, o carro. E o carro existe, sim ou não? Sim, né? O carro existe. Você existe, sim ou não? Sim, claro que você existe. Por que você existe? Bom, primeiro,
Primeiro, você existe porque papai e mamãe se amaram, ou talvez nem se amaram. Mas você existe, porque houve uma concepção, com ou sem amor. Bem tratado depois ou não, criado por eles ou não, mas você existe. Ocorre que aquele que existe é tão pequeno que ele se acha que ele é o pai da existência, quando o que existe é tirado de dentro para se levantar. Deus não existe. Quando eu falo que Deus não existe, é porque Deus é a própria existência, a essência do existir. Deus é aquele que pega dali e levanta para que o outro exista, e não ele ser, e não ele existir. Formologicamente, claro, se nós analisarmos aqui, é um pouco paradoxal, uma coisa que contradiz a outra, que afirma uma verdade, quando nós dizemos que tem que morrer para nascer, ou tem que nascer para morrer. Só se morre quem nasceu, ou só se nasce quem morre. Morre para o mundo para nascer para Cristo. Ou só nasce, ou só morre quem um dia nasceu. Quem nasceu para a vida e não encontrou a vida, então morre. Morre para a morte ou morre para a eternidade. Então, primeira coisa, dos atributos que Deus não comunica, são vários, alguns que Ele não comunica. Vamos lá. Autoexistência, infinitude, imensidão, eternidade, que eu chamo também de transcendência, onipresença, onisciência, onipotência. Todos esses são atributos que Deus não comunica, porque Ele, na sua grandeza, não deu isso e nós não temos, porque se nós tivéssemos esse atributo, nós seríamos Deus. Teve alguém que quis esses atributos. Ele quis se locupletar, ele quis pegar, ele quis roubar, ele quis aquilo que não era seu para ele, e nós sabemos quem é o inimigo de nossas almas. E ele ali quis ser como Deus, mas ele não é Deus, e ele não é eterno. Autoexistência, então ele não existe. Se um ateu disser para mim, ver um dia um ateu falou isso para mim, eu não creio em Deus, pastor. Eu falei, o problema é seu. Mas eu não creio em Deus. Você está certo, eu falei para ele. Por quê? Não, eu não creio em Deus, não. Ele não falou que creio em Deus, ele falou, eu creio que Deus não existe para mim. Eu falei, então você está certo. Mas como você serve a Deus? Você está certo, Deus não existe. Deus é a existência. Porque se ele fosse tão pequeno quanto você, achando que Deus existe, a tua limitação de fé e o teu vã pensamento chega apenas ao existir. Você existe. Deus, ele é a existência do ser. Ou seja, uma coisa que está inserida em outra. Aquilo que se cria, aquele que cria não pode ser maior que o Criador. Aquele que cria não pode ser maior, o criado não pode ser maior que o Criador. Ou seja, a existência é maior que aquele que existe apenas. Ou seja, o homem quer às vezes ser a própria existência. Ele é infinito. Ou seja, a existência ela não deriva de nenhum outro ser. Deus não precisa para que Ele exista. Parece paradoxal, acabei de falar que não existe. Claro que Deus existe, mas eu estou indo no profundo e que você precisa muito prestar atenção para que você não saia dizendo que o pastor falou heresias. Claro, é que a existência dele é muito mais profunda do que o nosso existire. Ele é a própria existência. Nós existimos porque Ele existe. Então Ele não deriva de outro ser. Ele não passou a existir, Ele é o Criador. Deus não muda, Ele é imutável, nós mudamos. Nós mudamos o pensamento. Você já pensou em algumas pessoas que mudam? Você fala assim, nossa, como essa pessoa é mau caráter. Ela muda o pensamento dela. Ela pensava, ela era de um jeito, agora esses dias comigo ela passou a ser diferente. Você já se decepcionou com alguém? Já? Meu Deus, como eu me decepcionei. Meu Deus. Eu pastoreio
Eu fui credenciado em 1996, então 96, esse ano está fazendo 30 anos meu de pastorado. E eu me decepcionei muito com pessoas. E sabe que as pessoas que eu mais me decepcionei foram as pessoas que a gente mais ajudou. E eu tenho certeza que as que você vai se decepcionar foram as pessoas que vocês deram um crédito para elas. Você não se decepciona com aquele que você não gosta. Você se decepciona com aquele que você amava, e aí ele te dá um pontapé. Ou aquele que mente para você quando você achava que era verdade. E agora veja que Deus, parece que o homem decepcionou a Deus, o homem pecou. Mas Deus tem um atributo tão tremendo, que é o atributo do perdão, o atributo do amor, e Ele nos perdoa. Mas nós mudamos, e glória a Deus que nós mudamos. Imagine se nós não mudássemos, eu seria aquele ser que era antigamente. Eu seria aquele ser nervoso, tal, aquele ser que pegava e colocava a arma na boca da pessoa. Eu fui jovem, mas um jovem um pouquinho bem difícil na época, por trabalhar no meio, numa delegacia de polícia. Depois acabei casando com a filha do delegado. Mas tudo bem, eu fui escrivão. E aquela coisa, meu Deus, eu não conhecia Deus, aquele jovem que não conhecia. Imagina como é que era naquela época, pós o regime militar, onde a polícia tinha muito poder. Então entrava, se fazia o que queria, metia na porta e chegava cá, me metia na boca da pessoa. Mas que coisa horrível, era desse jeito. Eu sei que algumas coisas acontecem aqui ainda, mas muito menos do que aquela época. Então imagine você, ainda bem que a gente muda. Deus é infinito. Deus está na imensidão do espaço. E já foi pregado sobre onipotência, onipresença, onisciência, eu não vou falar mais aqui, todo o poder, aquilo que Ele tem, que atributo. Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nós não conseguimos fugir de Deus, nós tentamos até fugir dos nossos pensamentos, mas de Deus nós não conseguimos. Enfim, nós podemos tentar escapar do homem, mas não escapamos de Deus. Então Deus é assim. Eu quero que, apesar dessa mensagem ela ser uma mensagem muito temática e muito a cunho de estudo, eu quero trazer essa mensagem de uma maneira que você possa refletir, absorver em sua vida, para que você possa refletir sua vida com Deus, porque a grandeza dele é tão paradoxal, que Deus é tão grande e nós tão pequenos, Ele tão distante e nós tão distante dele, mas nós estamos tão perto dele, e nós somos tão grandes que valemos mais que o mundo inteiro. Como assim? Ao mesmo tempo que nós somos tão pequenos e eu não valho nada, e ao mesmo tempo que eu valho tudo? Porque Ele nos ama. Ao mesmo tempo que eu não alcanço os céus, porque não está na nossa dimensão, e por isso que Ele não dá para nós o atributo de conseguir chegar lá, porque esse céu nós não vamos ver. Aonde uma máquina chegar, não é o céu. Tem o primeiro, o segundo, é o terceiro céu. O terceiro céu é a glória. Não está disponível, não está disponível ao homem o terceiro céu. Agora, onde o céu é o seu trono, o terceiro céu, e a terra é o estrado dos seus pés. Por isso que ele diz, qual que é o nome dele? Diga, eu sou. Ele não disse eu existo, eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que faço. Eu sou. Para você, meu amado, interessa você saber o nome de Deus? Para você e para mim interessa saber se ele se chama João, Paulo, se ele se chama
Diomio, não me interessa. A mim interessa entender que quando eu oro e quando eu estou em angústia profunda, e quantas vezes Deus já te alcançou e você estava no fundo do poço, Ele foi lá e estendeu a mão para você. O Deus que está tão longe, o Deus da eternidade, o Deus que não comunica a sua autoexistência com ninguém, ao mesmo tempo esse Deus sai da existência, da autoexistência dele e vem para aquele que ele cria e fala com ele. Para mim não interessa. A mim interessa que o meu Deus é meu Deus, eu sinto ele. E para que nós possamos entender isso, eu quero que você imagine aqui agora, imagine um grande aquário. Quem já viu aquário aqui? Já viu? Alguém tem aquário em casa aqui? Na outra tinha alguém. Alguém tem aquário? Levanta a mão para mim. Tem aquário. E quem tem aquário, mesmo que você não tenha um aquário, você sabe que esse aquário está lá, e nesse aquário precisa de cuidados, né, irmão? Ou não, você deixa lá, ad eterno, o teu aquário. Então imagine esse aquário, dentro dele tem peixes que nadam, dentro dele tem pedrinhas, dentro dele alguns colocam umas folhinhas, dentro deles colocam um naviozinho, alguma coisa, mas tem uma bomba de oxigênio, uma bombinha de oxigênio, porque sem aquele oxigênio os peixes vão morrer. Ah, tem uma luz que também alguns que controlam a temperatura da água. Tem todo um trabalho de tempo em tempo, tem que se limpar. Para aqueles peixes, o mundo, a existência toda, todo o planeta é aquele aquário. O mundo dos peixes, imagine agora se você é um peixinho, o mundo dos peixes. Agora eu te pergunto, tem peixes fora daquele aquário? Tem peixes em outros lugares, a imensidão do universo? Mas para aqueles peixes do aquário, o mundo é aquele aquário. Agora eu quero que você imagine agora comigo, pense agora no artesão que construiu aquele aquário. Ele não vive dentro do aquário. O artesão que fez o aquário não mora dentro do aquário. O artesão não fica dentro da água do aquário. O artesão não precisa da bombinha de oxigênio daquele aquário para ele viver. Aquele artesão que fez o aquário não precisa daquela luzinha para ele viver. Ele colocou a luz ali. Aquele dono aquele artesão não precisa da comidinha do peixe. Quem aqui já não foi numa casa que tem aquário, e ele que tem aquário sabe, quando os curiosos vão na casa de um dono de aquário, você deixa aquele potinho de comidinha, e quem já não sentiu vontade de pegar aquele potinho e dar comidinha para o peixe? Alguém já fez isso? Levanta a mão aí. Se alguém já deu comidinha, a menininha deu lá atrás. Vocês já deram comidinha? Mas dá uma vontade louca, dá um comichão na gente para pegar aquela comidinha e soltar ali dentro do potinho, ali dentro do aquário. Porque nós queremos ver os peixinhos comerem. Dá vontade, não dá? Só que tem um dono de aquário aqui. Você dá comida toda hora para os peixinhos? É uma vez por dia. E olha lá. Ele sabe o tanto de comida que ele tem que deixar ali naquele potinho, ali, colocar ali no aquário. Mas ele não come dessa comida, porque ele sabe a necessidade de cada um. A nossa vida também é assim, irmãos. A nossa vida é como um aquário. Nós somos esses peixinhos, que Deus então pega, Ele sabe, Ele nos alimenta. Ele sabe o que nós precisamos. Ele tem o oxigênio para nós. E a nossa vida, a vida do peixe, fora daquela água, ele morre. O que acontece? Ele
morre. Assim é a vida do homem. O homem, quando deixa de viver para Deus e passa a deixar de entender achar que ele é autossuficiente, ele vai morrer. Não há vida sem aquele que o sustenta ali fora. E Deus é aquele artífice, o artífice criador que está ali. Só que os peixes existem, só que o dono do aquário pré-existia. Só que a diferença de nós que somos donos de um aquário, que nós pré-existíamos antes do aquário, porém Deus não pré-existia apenas. Deus é a própria existência. Deus não pré-existe, porque pré-existe apenas dá conotação de que antes de que aquele existir, ele existia, e para ele existir, precisaria alguém criar ele, para que ele se levante, e Deus não se levanta, Deus já existia. Deus é a própria existência, Deus não precisa de alguém, e Ele não foi criado, Ele é o Criador. É difícil para nós entendermos isso, mas nós precisamos de cada molécula desse ar que nós respiramos. Talvez tenha pessoas aqui que estejam passando momentos, ou talvez não estejam conseguindo respirar direito, está com uma falta de ar na sua vida, está uma tristeza profunda, porque não está recebendo o oxigênio daquele que criou. Volte a sua vida para Deus, volte a sua vida para Jesus. Se você está se afastando de Deus, volte para Ele, porque sem o oxigênio de Cristo você não vai viver. Você precisa, é uma simbiose, o cristão vive de uma forma simbiótica com Deus agora. Ele é o Criador. A criança no ventre da mãe está em simbiose com a mãe. Quem é mãe aqui sabe, quem é mãe? O teu filho tinha um cordão umbilical, ele estava em simbiose com você. Ele recebia todo o seu alimento. Ele recebia não só o alimento, os seus sentimentos. Quem é mãe aqui? Você sabia que seu filho sentia o que você sentia? Quando nós conhecemos a Cristo, nós passamos a viver em simbiose com Ele. E Deus sente o que nós sentimos. E se nós estamos em simbiose com Ele, nós sentimos o que Deus sente. E Ele fala, sabe aquela sensação? Faz isso. Não, você está fazendo errado. É porque você está em simbiose com Ele. Sabe aquela dorzinha que está te dando que você está errado? É simbiose. Não é bom, é porque não é que é ruim, é porque você está em contato com Ele. Então isso Ele comunica com você, mas para Ele comunicar com você, Ele sai da eternidade, a autoexistência dEle. Vamos lá. Quando nós falamos que Ele autoexiste, porque Ele não precisa de outro para que Ele possa existir, nós dependemos. O teu filho que estava em simbiose com você, dependia de você. Depois ele passa a depender um tempo, e depois ele independe, e já vou dizer para você que tem filho pequeno, vai se independer mesmo, viu? E nem fica chateadinho, porque cada um vai ter sua cabecinha, e aquele cristalzinho precioso vai querer ser independente, mas é o princípio da independência do homem, que quis ser independente de Deus também. Nós somos assim, queremos ser, mas deixa o seu filho ter a sua experiência, como você teve também. Ele vai voltar, com certeza, sempre. Se você ensinou o caminho certo para ele, ensine o seu filho no caminho que deve andar, e ele não se desviará dele. A palavra nunca voltará vazia, lembre-se disso, amém? A eternidade, Deus é eterno. Quando nós falamos em eternidade, eu gosto de falar em eternidade quando eu falo o atributo que não se comunica conosco. Você não é eterno, eu não sou eterno. Tudo que tem aqui perece, tudo um dia vai passar. Nós não somos eternos. Então, a transcendência, porque Deus transcende. Ele transcende o quê, irmãos? Não tem como falar em eternidade sem falar de tempo. A eternidade está intrinsecamente ligada ao tempo.
Eternidade tem a conotação do quê? Daquilo que vai ser para sempre. E o que é para sempre? E o para sempre transcende o tempo. Qual que é o tempo? Entenda que os gregos eles tinham duas palavras para o tempo. Eles tinham duas conotações para o tempo. Para se medir a intensidade e aquilo que era finalístico, aquilo que terminava, aquilo que não seria eterno. Duas palavras, uma delas chamava Cronos e a outra Kairos. O Cronos, eles na mitologia, eles também tinham, essas palavras elas nasceram por causa que os gregos eles tinham uma forma de Deus, tudo era Deus para eles, e é uma formatação de Deus, um Deus que representava um fim, um Deus que era, e um outro Deus que era superior a esse Deus, que representava um tempo maior, que inseria um tempo que não se comunicava com esse outro tempo, mas ele mandava nesse tempo. E esta forma de Cronos, que é esse Deus que eles entendiam, que nós entendemos agora como Cronos da cronologia, cronometricamente, relógio, Cronos. E o que é Cronos? Cronos é um tempo linear quantitativo, um tempo que é linear, não volta, é um tempo que se mede. Eu tenho tantas horas, tantos minutos, tantos segundos, tantos dias que se formam, eu posso medir o tempo? Posso. Posso calcular o tempo? Posso. O tempo pode ser medido? Pode ser medido. O tempo tem quantidade? Tem quantidade. Então esse tempo é um tempo em que há um começo, um meio, mas ele vai ter um fim. E sempre esse fim seria o fim da morte. Por isso que era um Deus que representa aqui a morte. E aqui tipificado, quando nós dizemos que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz, vamos parafrasear dizendo, o mundo jaz no Cronos. Vamos entender assim, o mundo jaz no tempo que morre, o tempo que acaba. E quando acabar, acabou. Mas eles esquecem de uma coisa, existia um outro Deus, um outro tempo que representa Deus aqui, que está inserido esse tempo dentro de um outro tempo. E que é esse tempo que eu quero falar. O Cronos é um tempo que nós medimos, é um tempo que acaba, é um tempo que sofremos, é um tempo que temos. Nós não entendemos o tempo, apesar de que nós podemos somar o tempo. Mas o tempo está ligado aos nossos sentimentos também. Vou provar isso para vocês. 1 minuto para quem ama é uma eternidade. Quando você está esperando uma pessoa que você ama lá no aeroporto ou na rodoviária, faltam 5 minutos para chegar, esses 5 minutos parecem ser eterno, e não vem, não é assim, e não há, e está aqui, não. E não vem esse tempo. Quando a coisa é boa, passa o tempo tão rápido que você não percebe, você diz, o tempo acabou. Porque o que é bom acaba rápido. E parece que o ruim parece uma eternidade, não acaba. E isso inerente ao homem, isso traz sentimentos. Então o tempo passa a ser algoz e passa a ser favorável para uns e para outros. Esse é o Cronos. Mas existe um outro tempo, que ele está inserido no tempo da eternidade. É o tempo aquele tempo que transcende o tempo nosso. E é isso que eu quero ver com vocês. Olha só o que Eclesiastes começa a falar de um tempo, primeiramente um tempo linear. Quando ele diz, em Eclesiastes 3, você que está anotando, capítulo 3, versículo 1, ele diz, tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse tempo é o tempo comunicável com o homem. Esse é o tempo em que é o tempo do homem. Tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3:11. 3:1. Tudo tem seu tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus, ou seja, na terra. Tudo tem seu tempo. Então você pode fazer as coisas dentro do tempo. Então ela está sendo usada aqui para derivar o Cronos.
Outro tempo linear que está em Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos corações sábios. É o nossos. Ensina-nos a contar os nossos dias. Tempo de Deus? Não, os nossos. Isso não é o tempo de Deus. Atos 1, 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Veja só. Ele está dizendo aqui, em Atos, capítulo 1, verso 7, não pertence a vocês saberem os tempos. Quando ele fala saber os tempos, ele está falando, não pertence a vocês saber o Kairós. Não pertence a vocês entenderem e saberem o tempo da eternidade. Porque vocês nunca vão entender a eternidade. Porque a eternidade transcende ao tempo nosso. Por isso que é difícil para nós compreendermos o tempo. Por isso que é difícil para nós entendermos. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Vamos trazer para nós aqui. Vamos trazer agora para aqui. Vamos sair desse estudo teológico aqui. Vamos cair na real que a gente passa. Isso acontece, meu irmão. Meu Deus, não está acontecendo comigo. Por que aconteceu comigo? Por que Deus permitiu minha mulher cair nessa cama? Oh Deus, por que esses dias difíceis? Oh Deus, afasta de mim esse cálice. Oh Deus, acelera o tempo para que a cura venha. É aquilo que a esposa do pastor Anderson tem vivido nesses dias, pensado, Deus. E a cada dia, cada químio, cada situação é uma vitória, uma conquista. E um desejo de aceleração da coisa. Ah, como que nós não passamos? Oh Deus! Ah, quando eu preciso de um milagre, quando eu preciso de algo que só Deus pode fazer, então não é dado a nós entendermos e sabermos os tempos, esse kairós, por quê? Não foi dado saber. Se não foi dado saber, é porque ele está dizendo, eu não comunico isso com vocês. Eu não comunico esse tempo com vocês, porque eu sou o Kairós. Jesus é o Kairós, é o tempo oportuno. Outra palavra, Kairós. Kairós é o tempo do acontecimento, é o tempo do propósito, da oportunidade divina, é o momento certo. Kairós é aquele tempo que algo acontece em nossas vidas. Kairós é aquele tempo que algo surpreendente acontece conosco. Kairós é quando nós não esperamos, mas acontece. Ou esperamos algo, mas acontece de uma outra forma. Quem já esperou por algo de uma forma e aconteceu totalmente diferente? Você sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não pensa como nós pensamos. Deus às vezes travou um tempo para você, porque o Kairós da eternidade sabia o tempo certo dele dar para você. Se teu filho de 10 aninhos lhe pedir uma moto, você entrega para ele uma moto? Não. Mas ele não entende porque o pai ruim não deixa. Se o pai tem uma moto e pode andar, por que ele não pode? Porque o pai sabe. Mas o pai entende, o Kairós, ele sabe o tempo oportuno que esse filho vai poder ganhar aquilo. E se papai do céu ainda não entregou para você aquilo que você está pedindo, é porque o Deus da eternidade, na sua transcendência, transcendendo o tempo, ele sabe o que é melhor no tempo para você. Então não reclame, clame, que uma hora vai chegar. Se eu vejo às vezes essas igrejas, hoje, uma faixa assim, hoje noite de milagres, sexta-feira do milagre, e eu acredito em milagre, eu sou um milagre de Deus. Alguns podem ser, algumas pessoas foram curadas divinamente, e outras são milagre. Algumas pessoas foram curadas, ou outras houveram milagres.
No meu caso, foi milagre. Mas tem outras pessoas que são milagres, outras curas divinas. Ai, curou o pé, um caroço lá na televisão. Todo mundo tem caroço naquele programa, tudo bem. Tá, o caroço que mais tem, caroço daqui, caroço. Nunca vi caroço, mas tudo bem. Curado por caroço, tudo bem. Agora, pega o cara que está morto lá, tem 5 meses no hospital, em coma profundo, acabou, não tem mais cérebro, está tudo arrebentado, morreu, ressuscita, volta, esse é milagre. Nasce uma perna, é milagre. Estão banalizando o milagre, mas milagre existe. Só que milagre está ligado ao Kairos e não se comunica com nós, irmãos. Você não sabe o dia e quando ele vai fazer algo, então eu não posso dizer que vai acontecer. Como que eu vou dizer que vai ter um milagre? Se é Deus quem sabe. Mas ele pode. Por quê? O Kairos não é um tempo somável, dividível, linear. O Kairos é um tempo oportuno, onde converge para algo, para o bem. É o tempo mais famoso como o tempo de Deus. É o Deus que determina as coisas. Ele sabe o tempo para abençoar a tua vida. Mas Ele já vos tem abençoado. É que para que você veja algo claramente, espera um pouquinho. O Novo Testamento, ele mostra que Jesus não agia baseado no relógio humano, mas no momento estrategicamente perfeito, determinado por Deus. O tempo do Kairos é um tempo da eternidade, que transcende. Eternidade é o que transcende o tempo. Lembra? Eternidade é o que transcende o tempo. Que tempo? O nosso tempo. Tudo que transcende o nosso tempo é eternidade. Jesus transcendia o nosso tempo, apesar de Jesus estar aqui na terra, e eles não entendiam isso. Jesus, então, entendendo isso, ele podia fazer algo. Veja em Gálatas 4, versículo 4. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, veja aqui que ele não fala do tempo, ele fala dos tempos, a plenitude, quando tudo se tornar pleno. Nós estamos em plenitude? Não. É uma coisa aí, muito aí das redes sociais, né? As mulheres falam assim, eu vejo minha filha falando, estou plena, né? Pleno, não tem umas coisas na rede social, plena, faz fotinha assim, plena. Tá, vamos lá, voltando, plenitude, ou seja, não, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, mas vindo a plenitude dos tempos, Kairos. Deus olhou um tempo oportuno, que ninguém sabia. Me diga uma coisa, lembra que Deus não faz as coisas do nosso tempo? Por que não acreditaram em Jesus? Porque o homem determinou que Jesus, o filho, nasceria do palácio de Davi, seria o rei que assumiria o trono de Davi. E o homem fez um plano, ele vai nascer de uma família real, ele vai assumir o trono de Davi e vai ser o maior rei, e vai ser o rei que vai nos libertar da pata romana. Lembrando que, olha só o que Israel já passou, né? Israel já passou vocês lembram? Lembram lá da guerra dos Seleucos da Síria com os Ptolomeus do Egito? Eles tomavam Gadara, a cidade dos Gadarenos, Decapólis, 10 cidades fundadas por Alexandre o Grande, onde ali tinha-se uma cultura de possessão durante séculos e anos, e tinha um demônio, um endemoniado lá. Depois Jesus libertou eles, não aceitaram, mas isso é uma outra mensagem. Saiu dali de Decápolis, aí veio a revolta dos Macabeus, a família Martelo se revoltou e vão para cima desse negócio. Agora nós vamos ser independentes. Depois dos Macabeus vieram o quê? A pata romana, e vem Jesus, bem quando os romanos estão lá. Quem vai ser o nosso libertador? Aí vem Jesus, e eles, os judeus, não creram que fosse Jesus, porque eles estavam atrelados ao tempo, mas Jesus não era o Deus do tempo, Jesus é o Senhor dos tempos, o Senhor dos
tempos, Ele é o Senhor do tempo, Ele vem na hora oportuna, e a hora oportuna era aquela. Deus olhou para a humanidade e diz: essa é a hora oportuna, eu não faço como o homem faz, ele não vai nascer como o homem quer, Deus não vai fazer do seu jeito. Lembra que eu falei? Você pede de um jeito e Deus faz do outro. Ele não vai nascer no palácio, aquele que Deus vai nascer numa manjedoura, vai ser desse jeito. Ele não vai andar em carruagem, mas ele vai entrar numa mulinha em Jerusalém. Não é do seu jeito, não é do seu jeito, mas vai ter bênção na tua vida, porque Ele transcende os tempos, porque Ele é Senhor dos tempos. Tem um filme, Senhor dos Anéis, né? A vida imita a arte, e eles imitam sempre as coisas de Deus, porque o homem quer sempre ser igual a Deus, né? Senhor dos Anéis, né? É anel. O Senhor é o Senhor de todos os anéis, de todas as coisas. Então, essa é a plenitude de Marcos, agora capítulo 1, verso 15. Vamos lá. Capítulo 1, verso 15 diz: e dizendo, o tempo, vamos agora mudar para Kairós, o tempo Kairós, para entender que esse tempo agora é o Kairós. O tempo Kairós está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Kairós está pronto. Esse tempo Kairós, que é o próprio Deus. O Kairós é o próprio Deus aqui representado, é a própria eternidade. Essa eternidade não se comunica, por isso que nós muitas vezes não entendemos, crede. Por isso que ele está dizendo: eu te dou um tempo, aproveita esse tempo, filho. Aproveita o tempo que eu estou te dando. Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Tem gente aqui que está vindo na igreja, a palavra de Deus está sendo pregada e falada para você, a vida é um sopro. Hoje morreu a esposa de um pastor amigo nosso, conhecidíssimo aqui na cidade, pastora Zila, esposa do pastor Sebastião do Eldorado. Não esperávamos isso. Esposa do pastor Sebastião, muita gente conhece esse homem, salvou muita gente, levou muitas pessoas à salvação, muita gente. Pastor Sebastião era como um pai para mim. Ele me chamava de menino, e eu falava: eu queria ter unção deste homem. Partiu agora. Nós não sabemos o tempo da nossa ida. Você sabe por quê? Porque a nossa ida está ligada ao Deus Kairós, que é o Deus da eternidade. Por isso que nós temos que aprender a fazer coisas aqui na terra enquanto estamos vivos. Por isso que nós temos que aprender a amar mais, a perdoar mais. A eternidade não se comunica com nós assim. Não é atributo nosso, mas nós vamos morar nela. Para nós morar nela, nós temos que ter dignidade aqui. Nós temos que ter uma vida que seja uma vida ilibada. Nós temos que crer e entregar a vida para Jesus. Kairós é um tempo da eternidade, é um tempo do extraordinário. Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deus quer fazer coisas. Deus não quer da forma que você acha. Está doendo. O tempo não está passando. Mas lembra que o teu Deus é Deus. E se disser: me prova que Deus existe, o que você vai dizer para essa pessoa? O Deus que eu sirvo, que Ele existe, Ele está dentro de mim, mas eu não sou Deus. Você sabe por que a pessoa diz: me prova que Deus existe? Porque ele está ligado ao tempo da terra. Ele não consegue entender. Ele não consegue entender que Deus está acima desse tempo. E nós, apesar de não comunicarmos, não sermos eternos, Deus nos deu a possibilidade de aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Estar com Ele. Veio um amigo meu que esteve aqui, que eu tenho trazido para a igreja, ele esteve no culto. Eu agradeci a Deus por ele estar aqui. Que luta que foi esse irmão estar aqui.
que luta. E muitos dias eu chegava em casa lá da UTI, ele passou um mês naquela UTI. Ele estava em uma infecção generalizada, arrancou parte do intestino. Ele estava para partir. E eu orava a Deus. Eu falei, Deus, que seja feita a tua vontade. Eu sei que o Senhor é o dono do tempo. O Senhor é o Deus que coloca reis, remove reis. O Senhor tem o tempo para todas as coisas. Deus, mas salva. E hoje ele veio, mesmo operado, mesmo vazando ainda, ele estava aqui. Porque Deus é Deus. Eu falei, Deus tem propósito na tua vida nesse tempo, porque todos nós vamos partir. Todos nós vamos partir. E ele estava ali, porque Deus tem grandes coisas. E ele senta ali quietinho, ele atravessa a cidade para lá do Dama para vir aqui. Ele é uma grande autoridade. Ele é um juiz federal. E às vezes ele está sentado aqui, como todos nós. Lá ele é chamado de excelência. Nós, advogados, não falamos com ele como pelo nome. Vossa Excelência, com a palavra. Mas aqui ele fala, não fale para ninguém, porque eu quero ser apenas o irmão. A vida, e ele senta ali, quietinho. E ele é mais humilde que muita gente, sim. Amados, a vida passa. E eu quero, para finalizar, te dizer, quando Deus, que conhece o tempo, Ele nos deu tempo aqui na terra. Esse tempo nosso. Esse tempo nosso nós podemos fazer muitas coisas. E quando o tempo parece que não passa, e quando nós precisamos de algo, e parece que Deus esqueceu de nós. E nesses anos de vida cristã, eu experimentei muitas coisas. E hoje eu tenho experimentado algumas coisas fora do Brasil, e você não sabe como que é difícil você estar longe, sabendo que qualquer coisa que acontecer ali, você não tem ninguém por você a não ser Deus. Você não tem nada, você não tem lei, você não tem justiça por você, você não tem nada, você não tem um hospital por você, você não tem nada. Se colocaram uma metralhadora na tua cabeça, como colocaram na minha cabeça, eu falei com Deus na hora, eu achei que eu ia morrer, eu falei, Deus, está consumado os tempos, eu entrego minha alma a Ti, ó Senhor, mas Deus falou, não, é só um susto, calma aí. Eu já vivi várias experiências, as maiores foram aqui no Brasil, e tenho vivido agora fora do Brasil. E muitas vezes saber que o Kairos e o Cronos, o tempo nosso e o tempo da eternidade, é um tempo em que nós às vezes aqui sofremos. Mas o Kairos é um tempo oportuno onde o milagre acontece, quando uma bênção acontece. Eu contei hoje, para encerrar, nós estávamos, eu e minha esposa, missionários, eu comecei em 1996, eu saí pastor, e daí depois fui assumir igrejas, construir, e nós estávamos numa vida muito boa, eu construí uma igreja muito linda, maior que essa, uma igreja top, eu fui para o rádio, fui para a televisão, estava famoso, almoçava com o governador do estado do Paraná, ele queria que eu fosse prefeito na cidade, eu era um jovem, e aí Deus diz, larga tudo e você vai para uma terra que eu vou te enviar. E Deus, quando Ele fala isso, nós colocamos o nosso tempo, e determinamos coisas, e chegamos onde Ele falou, e deu tudo errado, porque o homem nos decepcionou. Quantas vezes um homem decepcionou você? Quando eu falo homem, mulher também, pessoas. Você já foi decepcionado? Já foi? Você sabia que você só é decepcionado por aquele que você ama, por aquele que você deu crédito, por aquele que você confiou? Você não é decepcionado por alguém ruim. A gente passa por isso. Você só não vai ser decepcionado com Deus. Mas às vezes nós colocamos a nossa decepção em Deus. Eu vou te mostrar como. Porque algumas coisas não acontecem durante o tempo e nós culpamos Deus. Paramos de vir na igreja.
Por que, Deus, isso está acontecendo comigo? E nós viemos, deu tudo errado e passamos por vários vales, cidades, moramos em 9 casas, até moramos na beira do rio Piracicaba, onde pessoas deram um colchão velho para nós, cheio de baratas, onde nós dormíamos, e a Vitória dormia, minha bebezinha, criancinha, debaixo, no chão assim, a gente deixava, não tínhamos nada, não tinha fogão, não tinha nada, a gente vivia sem nada, comíamos o que tinha, às vezes o que tinha, e minha filha tinha uma doença, um problema, ela precisava tomar remédios, e eu não podia comprar aquele remédio, eu não tinha, e aquela noite ela respirava, aquela bolha fazia no peito dela, saía os ossos para fora e voltava, aquela agonia, e nada acontecia, eu fiquei nervoso, saí para fora, fui lá, dei socos na parede, e comecei a brigar com Deus, e comecei a falar coisas horríveis para Deus, mas não xingando Deus, mas coisas horríveis que eu não deveria falar para Deus. Eu falei, isso é uma mentira, eu não sou missionário coisa nenhuma, eu não tenho chamado, por que o Senhor fez isso? E já tinha visto milagres na minha vida, e muitas vezes você vê milagres na tua vida dentro do tempo, e quando acontece uma intempérie, uma situação, você esquece de tudo que Deus fez na tua vida, e larga uma asneira falando, e eu falei aquela asneira naquele momento, eu falei, Deus, vou abandonar tudo isso aqui, olha aqui nós estamos numa terra a 1000 quilômetros da minha terra, do meu lugar, olha isso aqui, fiquei reclamando, falando, irmão, pode reclamar para Deus, pode reclamar, pode falar tuas asneiras, pode falar, Deus vai entrar aqui, você aqui vai ficar assim, nossa, como ele está falando coisa, besteira que ele está falando, Deus vai te perdoar depois, você vai passar vergonha de tudo que você falou, porque ali na frente você vai ver como que eu fui nécio, tolo, ao falar essas coisas, olha o que Deus fez depois, aí Deus, ele vem ali depois, ele permitiu que eu sentasse, falasse, chorasse, resmungasse, sentei assim uma muretinha lá fora de casa, lugar simples, me xinguei em mim mesmo, falei com Deus, Deus, isso tudo é uma mentira, Deus, eu vou deixar, eu vou fazer outras coisas, eu vou ser vendedor de boné na rua, voltar para a minha cidade, olha isso aqui, onde o Senhor me trouxe, o Senhor mandou vir para esse lugar, Deus, aí eu comecei a culpar Deus, para morrer assim, desse jeito, nós vamos morrer de fome, não temos nada, Deus, o Senhor que trouxe, falou para a gente, é uma mentira, aquela visão que eu tive, quando eu estava lá, por que Deus, eu falei, não tinha mais o que falar. Você sabe aquela mulher que fala, reclama, eu estava que nem assim, fala, que não é uma matraca, falei tudo, matraquei bastante, falei asneira para Deus, aí ele ouviu tudo, are we undead, Jessica? Já acabou, Jéssica? Aí ele falou assim, tá bom, já acabou, vocês lembram disso? You're undead, Jessica. Lembra que era uma coisa que falava, já acabou, Jéssica? Aí Deus falou assim, já acabou, Jéssica? Já acabou, Christian? Aí eu falei, acabou. Agora deixa eu falar um troço para você assim, seu frouxo, seu calça frouxa, levanta-te daí, você é um missionário, você ora, paralítico anda. Naquela época eu era o homem de milagre, irmão, eu era na televisão, pessoa, paralítico andava, saía da cadeira de roda, milagres aconteciam. E aí agora eu estava ali, agora eu não era mais nada de TV, nada, eu estava ali, não tinha dinheiro, não tinha mais nada. Você, não te mandei eu vir aqui, pega a unção que eu te dei, porque você está trabalhando com o seu tempo, então você está trabalhando com a tua força, você está esperando no remédio, eu sou o remédio, eu sou o Jeová Rafa, vai na tua filha e faz o que você faz no povo lá fora, e usa a autoridade que eu te dei, e eu cheguei assim, aí eu fui lá dentro, dobrei meu joelho assim, minha esposa no chão, assim. E aí começamos a orar, e oramos, derramei, coloquei a mão nela, colocamos o óleo ungido, fizemos ali, oramos, passou uns 10 minutos, sabe aquela oração? Não foi aquela oração pentecostal social, irmão, sabe o que é a oração pentecostal social? Grandioso Deus, poderoso Pai, é aquela que aquele irmão muda a voz, né? Fica mais grossa, aleluia, poderoso Deus, Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó,
Deus das promessas, Deus dos patriarcas que abriu o mar vermelho, venha sobre a minha filha. Não, meu filho, eu me derramei, eu chorei, eu coloquei a mão assim sobre a minha filha e falava: Deus, Deus, vem aqui, Pai, não somos nada sem Ti, o Senhor pode operar, Deus, faz algo. Deus, eu não tenho dinheiro, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata, eu não tenho dinheiro, mas o Senhor é o Senhor Deus que cura. 10 minutos depois, eu orando, quando eu parei, eu fui ver, não era 10, era 3 horas da manhã. Você sabe por quê? Agora deixa eu te explicar o porquê. Você sabe por quê? Porque oração de 10 minutos é cronos. Oração de 2 horas que você não percebe é kairós, é a presença. Porque cronos é o tempo limitado, somado, dividido. Mas kairós não é um tempo quantitativo, é um tempo qualitativo, é o tempo de qualidade. A eternidade é um tempo de qualidade, é um tempo que não se mede, mas se tem a qualidade daquele que você passou um tempo aqui com Ele. O tempo com Deus é um tempo de kairós, apesar dele não comunicar a eternidade por não sermos eternos, mas Ele desce da sua eternidade aqui na terra para dizer: filho, eu estou aqui com você. E quando depois de 2 horas e meia, 3 horas da manhã, a gente viu nossa filha respirando, a gente viu um milagre, ela não precisava de remédio, ela estava dormindo, e eu disse: Tu és Deus, levanta a tua cabeça, não terminei aquilo que eu tenho que fazer com você, filho, aqui para a tua vida. Se coloque de pé agora que eu estou encerrando. Deus quer convidar você a um tempo de qualidade. O tempo que você vai num show é gostoso, mas o tempo que você passa com Deus é um tempo de qualidade. Passe um tempo de qualidade. Deus, Ele está querendo ouvir a tua voz. Deus, Ele está querendo o filho falar com Ele quando você era criança. Você lembra quando você era criança? Eu acho tão bonitinho quando a criança fala: mamãe, papai. Depois ele vai crescendo, ele fala: mãe, pai. E às vezes alguns crescem mais, e aí chega: e aí, velho, é nóis. Sai, coroa. Deus está querendo um tempo de qualidade, onde você volta a falar com Ele. Papai, papaizinho, papai. Que você não se prepare tanto, que você deixe a roupagem da religiosidade de lado, que você não se apresente a Ele com toda essa estrutura de como vou falar com Deus, mas apenas volte e fale: Pai, eu estou aqui. Pai, eu não estou conseguindo ter palavras. E tem gente aqui que está assim, que nesses dias não está tendo palavras. Não precisa nem começar a procurar línguas estranhas. Calma, que Deus está entendendo que as línguas que falam da tua alma quando você chora, o que você não consegue expressar nos seus lábios, o kairós está vendo. Mas Ele sabe o tempo. Ele sabe o tempo que eu vou te dar. O tempo que Ele virá sobre a tua vida. Perder tempo é ganhar tempo. Perder cronos é ganhar kairós. Perder vida aqui na terra é ganhar a eternidade. Perder sua própria vida é ganhar o Deus da eternidade. O que você está passando, só fale com Ele. Eis-me aqui. Quando nós falamos de algo inerente a algumas coisas que estão se passando e fala-se da eternidade, do tempo de Deus, Ele está aqui presente.
E Ele está colhendo tudo o que você está pensando. E que seus lábios não falam. E você nem consegue dizer mais. Talvez como salmista, meus lábios se secaram. Quando os nossos lábios secam, é porque o nosso tempo você não consegue mais quantificar. Então, quando termina o tempo, começa o Kairos de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu ser. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua noite. Que Deus abençoe os seus caminhos. E tudo que você está necessitando agora, que eu não sei, porque eu não tenho o atributo da deidade, o atributo da onisciência. Mas Ele que sabe. Ele sabe o que se passa com você. O Deus eterno sai da sua eternidade, transcende o tempo, e tenha certeza que Ele está transcendendo o tempo, indo lá na frente, para te entregar aquilo que você tanto precisa no seu tempo hoje. Que Deus lhe abençoe abundantemente. Amém.